ainda repercutindo aquela história de ontem, né, da votação em favor das igrejas evangélicas, né, na verdade em favor das igrejas, né, a gente vê que começou o pau comer dentro dos partidos de esquerda, enfim, muita polêmica, né, até porque as pessoas não gostaram nada, né, os militantes, aqueles que votam à esquerda, ninguém gostou do apoio dado por alguns, enfim, deputados, né, alguns parlamentares, dando apoio à votação, né, em que, enfim, se deu o perdão de quase R$ 1 bilhão às igrejas. É sobre isso que a gente está conversando e eu quero conversar com você hoje. Mas antes eu quero agradecer a sua presença, a sua ausência, a sua ajuda. Você tem estado sempre aqui com a gente. Estamos nessa página há mais de 3 anos, na página Café com Galvão, então a gente tem 5 anos aqui nessa militância digital. Obrigado por você estar aqui com a gente. Você me diga de onde você está falando, qual é o seu estado, comente, dê aqui a sua opinião, o que você acha, o que você deixa de achar, nos ajude. Você que tem fortalecido essa página a cada dia, eu peço encarecidamente, dê um pulo lá no link que está aqui em cima desse nosso vídeo, e vai lá no TV Galvão no YouTube e se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, comente, compartilhe, enfim, esse vídeo também, outros que estão lá, dê seu like, enfim, muito obrigado pela sua generosidade. Bom, trocando em miúdos, o que ocorreu, né, ontem? Se votava o quê? Né? É o projeto de lei número 1581/2020. Na verdade, trata de precatórios, né? Quando o Estado deve e precisa pagar, enfim, as pessoas. E aí se paga em precatórios. Só que o Davi Soares, que é deputado federal, eleito pela Igreja da Graça de Deus, que é a igreja do R.R. Soares, né? Romildo Ribeiro Soares, né? O pastor, o missionário, né? E o Davi Soares não é Soares à toa, é filho do missionário. A Igreja da Graça, ela está na dívida ativa da União, deve ao fisco 37 milhões e 800 mil reais. Isso mesmo, 37 milhões e 800 mil reais. Isso segundo o Brasil 247. Essa é a fonte da nossa informação. Pois bem, essa isenção são de várias. E aí a gente assistindo, ouvindo os técnicos da área do fisco, né, na Receita Federal, o que ocorre? A igreja, ela quando foge da finalidade, ou seja, as igrejas elas têm as suas isenções, mas quando elas são proprietárias de aras, de fazendas, de outro tipo de instituição, que não é uma instituição de fim religioso, ela obtém lucro. E obtendo lucro, ela tem que pagar tributo. Uma coisa é um templo, é uma igreja que tem superávit. Ela arrecada dos seus fiéis através dos dízimos, através das ofertas, muito mais ou mais do que gasta. Então ela é superavitária. A igreja ela não tem por finalidade, né, nenhum tipo de religião tem por finalidade o lucro. Mas se ela tem uma empresa, é proprietária de uma empresa e a finalidade é lucro, tem que ser tributado. O que
ocorria que não havia essa tributação. Isso gerou multa, isso gerou dívidas, né? E quando não se paga, vai para a dívida ativa da União, e foi isso que ocorreu. Então os caras estão trabalhando por interesse próprio, né? Aí o que fez o Davi Soares? O Davi Soares pegou e botou uma emenda. Nesse projeto de lei, ele botou uma emenda. E essa emenda é o que a gente chama vulgarmente na Câmara, né, de jabuti. O que é um jabuti? É uma emenda que não tem nada a ver com o soneto. É uma emenda que não tem nada a ver com o projeto de lei, que entra e colocam ali para ver se cola. Se colar, passou, o pessoal votou e virou lei e foi sancionada. Agora está havendo uma pressão muito grande também dos técnicos da União sobre o presidente Bolsonaro, que agora está entre a cruz e a caldeirinha, porque se ele fizer a coisa certa, ele vai afetar um dos tripés que o sustentam no poder, que eu lembro sempre, são os evangélicos e os católicos carismáticos, ou seja, a religião, o pessoal militar, os militares, e os amigos dele, que são milicianos e são donos, entre aspas, obviamente, mas se fazem donos de áreas urbanas no Rio de Janeiro e em alguns outros lugares do país. É isso que de fato sustenta o Bolsonaro politicamente, e agora o Centrão, né, agregando ali, dentro do Centrão, está a bancada evangélica, da qual está também introjetado o senhor Davi Soares, filho do R.R. Soares. Então houve uma polêmica muito grande, o PCdoB votou inteiro, foi uma orientação de bancada, levando ao constrangimento a aguerrida deputada Jandira Fegali, que sempre se posicionou contra e agora está em papos de aranha, porque foi uma decisão de bancada. A bancada fechou sobre o tema e não teve mais discussão. Votou unida em favor de um perdão de dívida das igrejas. Então, meu amigo, minha amiga, eu queria mandar um abraço para o Botinho Tinho, que está aqui com a gente. Eu já vi também aqui o Daniel Galvão. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo carinho de vocês. A Mônica Baroni. Ô Mônica, tudo bem? Grande abraço, minha querida. Esteja sempre aqui com a gente. Então, se você dever ao fisco, o fisco vai de pau em cima de você. Se você dever ao fisco, o fisco vai de pau em cima de você. E não tem essa de perdão de dívida. Por que vai ter perdão de dívida? R$1 bilhão, minha gente, daria para ajudar em muito na questão da Covid, na questão da educação. Poderia se comprar tablets, celulares, né, com linhas aí para os alunos da escola pública no Brasil, né, poderem assistir às suas aulas online, uma vez que não podem voltar para as salas de aula, né. Poderia se dar a esses alunos acesso à internet, né, colocar Wi-Fi, uma Wi-Fi comunitária, enfim, podia se fazer o diabo com isso, sem querer fazer trocadilhos, diabo e igreja. Mas podia se fazer o diabo com isso, podia se fazer um monte de coisa em favor da comunidade, em favor do coletivo, da coletividade. Mas isso essa gente não se preocupa. Porque a bancada evangélica, junto com essas igrejas aí, neopentecostais bolsonaristas, elas visam tão somente os interesses delas próprias, os interesses das instituições. São instituições que são proprietárias de glebas de terra, são proprietárias de empresas, são donas de uma emissora, de uma rede de emissoras. Como é que pode um troço desse? Isso na mão da religião? É por isso que há tanta perseguição a religiões de matriz africana. O poder político, o poder econômico, o poder de influência
tão forte que chegou a influenciar, inclusive, alguns deputados que sempre militaram nas causas humanas, nas causas de um Estado laico, nas causas, enfim, que todos nós passamos a vida inteira defendendo. A separação de igreja e Estado, minha gente, historicamente, ela surge para se ter menos guerras, menos problemas, menos mortes. A mistura de religião, né, da igreja com o Estado levou a guerras nacionais que duraram anos, né, que pagaram um alto preço em cima de vidas humanas, de mortes, de mutilações, de infâncias roubadas. Isso na história da humanidade, isso não é novidade. E agora essa gente quer reeditar isso, né? Um Estado medieval onde o sacerdote tem mais importância do que aquele que foi eleito pelo voto popular para fazer as coisas. Por que misturar igreja e Estado? Mistura-se para ter esse tipo de benesse, de perdão de dívidas, para ter outras benesses, como criar currais eleitorais para a manutenção do poder, entende? Se elege e se mantém no poder através de currais eleitorais. Quando você santifica a atuação humana de um líder que foi eleito, né? Quando você santifica, você sacraliza, você torna como se o cabra fosse uma super pessoa humana, e não é. O governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro em si, ele sempre teve ali nas quebradas da política, nunca foi um missionário da nova política, nunca foi alguém que pregasse de verdade, através da sua vida, dos seus atos, uma nova política. Isso tudo é uma falácia, isso tudo é fake news, isso tudo é mentira proliferada por essa gente. Então, onde a gente vai parar com isso? Eu não sei, mas são caminhos muito perigosos. No campo das esquerdas, no campo progressista, vamos chamar assim, do campo de centro-esquerda, o único partido que votou inteiro contra foi o PSOL. E aí é que eu falo, às vezes é muito melhor ter uma bancada diminuta, menor, reduzida, mas agindo em unicidade, agindo com coerência, né, com aquilo que prega, agindo por um Estado laico. O que é Estado laico que a gente fala tanto? É um Estado que persegue a religião? Não, meu querido. Não, minha querida. Não. É o Estado laico é o Estado onde ele atua de forma republicana. Res pública, bem comum. Não através dos interesses dessa, daquela ou de outra religião. Então a gente já vive com um monte de grupos que tentam tirar, né, abiscoitar, se aproveitar do Estado. Né? A gente já teve aí votações em que privatizou-se a água. A gente tem aí várias ações onde grupos, veja bem, grupos econômicos. Os grupos econômicos, eles consomem. Confira isso dentro dos portais aí do governo. Vejam o que é arrecadado e o que vai para pagar juros de endividamento criminoso em cima do Estado brasileiro.
E ninguém fala nada, ninguém faz nada, ninguém se coloca contra de forma efetiva. E agora surge uma outra instituição, como as igrejas evangélicas pentecostais, como o movimento carismático, né, que vai ter, principalmente as igrejas evangélicas, vão ter perdão de dívidas ao fisco. Pô. Isso é uma vergonha, isso não se deve tolerar, isso não se deve efetivamente se ter como algo correto, ainda mais quando é feito de forma jabuti, com um golpe de mão. É igual o gol de mão. É malandragem, é esperteza. Agora, quem votou não pode se dizer enganado. Porque cada gabinete de deputado tem especialistas em legislação, tem advogados, tem jurisconsultos, tem pessoas qualificadas que leem os projetos, leem as emendas e dali eles dão pareceres. Então ninguém é bobo, ninguém é bobo. O país está à beira, né, do caos, está à beira do precipício. Primeiro, porque nós estamos numa pandemia terrível que já está abalando a economia brasileira. Muitas pessoas não foram acolhidas nessa ajuda, que chamam de ajuda, mas devia ser retribuição, né? A retribuição do Estado àqueles que vivem sustentando o Estado. Né? Muitos estão de fora, grande parte está de fora. Quem estava empregado era a classe média em 2018, não tem acesso. Se em 2019 caiu em desgraça e em 2020 está pior ainda, vai passar fome, vai passar necessidade. E esses o Estado não abarca. O governo brasileiro não abarca. Abarcou um monte de 70 mil militares que eles deram o auxílio de forma inadequada e outros tantos servidores públicos que entraram lá e receberam. E você que está desempregado, que não tem dinheiro para pagar sua conta de luz, você está fora. Você está fora do chapéu. Então, na hora de renovar essa ajuda, cortam ela pela metade, meu irmão. De R$600 vão passar a ganhar 300. Veja você. E aí pegam, nesse momento de necessidade do país, vão perdoar R$1 bilhão. 1 bilhão, não é 1 milhão, não são 1000 pratas. R$1 bilhão. 1 bilhão. 10 megacenas da virada. Então tem que haver, de fato, isso aí. Para os banqueiros, você teve aí o Banco do Brasil vendendo uma carteira, que é assim que eles chamam, de investimentos, avaliada em 2 bilhões, 3 bilhões, vendendo aí a carteira por 300 milhões para o Banco Pactual, BTG Pactual, que é o banco em que trabalhava até outro dia o ministro da Economia. Pô. E não tem malandragem nisso? Não tem manhã do gato nisso? E ao mesmo tempo, fica aí o Banco do Brasil comprando papel podre dos outros. No momento de pandemia, a gente tem os mais ricos do Brasil, os bilionários, acumulando riquezas e dinheiro e lucro. Como são os bancos, como é o pessoal do agronegócio. E agora você tem aí 5 quilos de arroz a 30 e até 40 reais no Brasil, de grupos que tiveram lucros exorbitantes. Isso é uma piléria, isso é uma piada. Pessoal da indústria farmacêutica
Aliás, do comércio farmacêutico, tem uma empresa que no Distrito Federal estava colocando para fora os farmacêuticos, demitiu centenas de farmacêuticos, quase milhares de farmacêuticos, e tiveram lucros exorbitantes, centenas e quase milhares de famílias que vão ficar sem a manutenção financeira necessária. Então aí fica o Bolsonaro dizendo, olha, sejam patriotas, como se ele fosse um ingênuo, que ele não é. Não tem patriotismo para capitalista. Não tem sentimento de pátria, de país para capitalista. E quem pede para que eles tenham sentimento de pátria é uma pátrida. Porque entrega a Amazônia, quer entregar a Amazônia para os Estados Unidos explorar, quer entregar a Alcântara para se ter uma base de uma nação estrangeira dentro do país em tempo real, nos espionando, nos explorando, xoxando o Brasil, pô. Então a gente tem que ter a capacidade de se indignar com isso. Então, nesse momento em que a população desvalida, não tem ninguém por ela, não tem ninguém por ela, não tem ninguém pelos estudantes da escola pública, não tem ninguém pela universidade pública, não tem ninguém pela população. Aliás, universidade pública essa que hoje, graças ao trabalho feito pelo governo popular do PT e pela esquerda que estava no governo, você tem hoje quase 50% dos alunos das universidades públicas no Brasil que são pobres, pretos, periféricos e pardos. A população negra do Brasil hoje está dentro da universidade pública graças ao PT. Na saída do presidente Lula em 2010, no último ano de governo, o Brasil, meus queridos compatriotas, amigos, irmãos que nos acompanham aqui na nossa página e nos acompanham lá na TV Galvão, no YouTube, né? O Brasil crescia quase 9% ao ano. O Brasil cresceu quase 9% no último ano do Lula. O Brasil chegou quase ao pleno emprego em 2014. O PIB era outro. E hoje, por causa do golpe em cima da Dilma, o golpe de 16, engendrado pela CIA, pelas organizações de inteligência norte-americanas, com a elite da mídia no Brasil, a elite do judiciário no Brasil, lembrando que a Lava Jato se reunia com o FBI nos Estados Unidos e aqui em Curitiba. Sérgio Moro recebia orientações desses cabras. E quando a gente falava à época, são loucos. São esquerdistas da teoria da conspiração. E hoje está provado que é verdade. No segundo golpe, que foi a prisão do Lula, sem ter provas, sem ter instrumentos jurídicos substanciosos, prendeu-se o presidente para que ele não pudesse ser candidato a presidente da República, entregando o país na mão do fascista e incompetente que hoje nos governa, junto com os leões, junto com os crocodilos do capitalismo internacional. Que país é esse? Aí, nesse momento em que a população precisa de dinheiro, de recursos, de emprego, de renda,
aí me vai o senhor Jair Messias Bolsonaro, né, sancionar a caca que o Congresso fez essa semana. Porque eu não tenho dúvidas que ele vai prestigiar os evangélicos, como ele fez com os militares, dando aumento em cima de aumento, uma clara intenção de se comprar as intenções dos militares para com ele, o mesmo fazendo com as polícias, equiparando o salário de quem está na ativa com dos aposentados com quem está na ativa. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não tem um sinal de investimento em educação, não tem um sinal de investimento na saúde. O dinheiro que era para ser utilizado para o Covid está sendo economizado, mas para quê? As reservas que o Lula e a Dilma deixaram, hoje eles vão usar para pagar juro de dívida, ao invés de se utilizar para dar uma bolsa, para poder melhorar o Bolsa Família, o Renda Brasil, que eles estão falando tanto, mas isso é só gogó. Com esse dinheiro, 300 e tantos bilhões de dólares, multiplica isso aí por 4, por 5. Não, vai para banqueiro, vai para o sistema financeiro, vai para os barões, vai para quem tem. Vai para quem tem. Por isso que o Lula citou Vitor Hugo no seu discurso de 7 de setembro, discurso histórico, discurso que abalou as estruturas bolsonaristas. Tanto é que depois meteram robozinhos aí para atacar o presidente Lula. É do inferno dos pobres que é feito o paraíso dos ricos. Então, você trabalhador, não se iluda. Por mais que você goste do seu patrão, por mais que você ache a empresa bacana, eles estão trabalhando para seus próprios interesses. Não se iluda. É irreconciliável o capital e o trabalho. Porque o que eles visam é o lucro. Quanto mais lucro tiver, melhor. Então, no meio dessa crise em que você está sem nada e que você passa por dificuldades, ou conhece quem passa por dificuldades, ao invés de pegar 1 bilhão do orçamento, 1 bilhão do orçamento e distribuir para os pobres, distribuir para os mais necessitados e carentes, o que eles fazem? Eles perdoam 1 bilhão de dívida de igreja, que já é rica. Rica. Agem como se empresas fossem ricas. Os donos dessas igrejas, porque são donos, moram em palácios. E nada está no nome deles, é tudo no nome das igrejas. Moram em condomínios de luxo. São proprietários de prédios inteiros. São proprietários de meios de comunicação. São proprietários de rádios, de TVs. E o que está furando a bolha dessa bososfera, meus amigos, é essa internet. São as redes sociais, onde pelo menos é um espaço em que cidadãos comuns, pessoas que não têm o poder econômico, não têm o poder político, podem se manifestar. E mesmo assim eles tentam impor algumas censuras, com esses robozinhos, com essas máquinas do Steve Bannon, que é o arquiteto desse tipo de eleição, como foi na Itália, como foi na Hungria, como foi nos Estados Unidos e como foi na eleição de 18 aqui no Brasil. Precisamos exigir que o presidente da República e pressioná-lo para que ele não assine. Eu prefiro que o Bolsonaro se lasque do que o Brasil se lascar. Sinceramente. Que ele perca apoio dos evangélicos fundamentalistas
dos católicos fundamentalistas? É isso que eu quero. Eu acho que é isso que todos nós queremos. Todos nós queremos. A gente precisa ter um país diferente disso aí que se está se construindo. A entrega do patrimônio público, a entrega das empresas públicas. O que o Bolsonaro fez? Vendeu a BR Distribuidora aí. Esse governo Temer e Bolsonaro, para mim, é um só. Porque quem está por trás é o grande capital. Venderam a BR Distribuidora como a preço de banana. Uma empresa rica, uma empresa próspera, uma empresa, enfim, estão vendendo as refinarias para você ter mais caro gasolina, meu amigo. Porque se eu produzo aqui e refino aqui, sai muito mais barato. Qualquer idiota descerebrado vê isso. Sai mais barato do que eu mandar óleo cru para fora do país e comprar ele manufaturado. Era o que o Brizola chamava, o Leonel Brizola, grande Leonel Brizola, que eu tive o orgulho de militar ao lado por muitos anos, de ouvi-lo falar, privilégio, era o que o Brizola chamava de perdas internacionais. O que são as perdas internacionais? A velha relação entre a metrópole, né, e a colônia. A colônia vendia produtos de primeira necessidade, mas produtos que não eram industrializados, produtos que não tinham valor agregado, normalmente produtos agrícolas. Vendia produtos primários e comprava manufaturados com valor agregado, mais rico, mais caro. Então essa relação desleal é que não faz o Brasil ser o país que ele nasceu para ser. O país do futuro, mas que começa agora. E não o país que mata o futuro de seus habitantes, de seus filhos. O que é a nossa realidade. Mata-se 60, 70 mil jovens por ano nesse país. 75% pobres e pretos. Homens até 29 anos. Que futuro é esse? Por isso que é importante a leitura de Marx para a compreensão das lutas de classe. Eu estava assistindo outro dia uma entrevista do Jones Manuel, que é um jovem intelectual do Partido Comunista Brasileiro, que que é da periferia do Recife, da pobreza, veio da miséria, o Jones, que entrou na universidade por políticas públicas voltadas ao povo, voltada ao pobre, preto, periférico, enfim. E ele dizendo que sentia o racismo, sentia as diferenças de classe, que ele sentia, mas ele não entendia. E os intelectuais burgueses que vão para a universidade, que estudam, que tal, que até têm sensibilidade social, eles entendem, mas nunca sentiram. Então aí eu vou a Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro dizia que só quando o filho do pobre chegar a ser doutor, chegar à universidade, fazer o seu mestrado, pós-doutorado, etc., a gente vai ter uma elite intelectual que vai ter percepção e sensibilidade social e vai poder ajudar a mudar o país. É importante entender, compreender, porém, tão importante é sentir.